E aí, turma, beleza? Vamos continuar os nossos estudos de literatura. Na aula passada a gente viu um pouquinho das características principais do movimento romântico, do romantismo no Brasil, e vimos aqui a primeira geração da poesia, a geração nacionalista, indianista, com um grande foco na exaltação da pátria brasileira, analisando o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Agora, eu vou aqui trabalhar a segunda geração, a geração do mal do século, a geração pessimista do romantismo brasileiro. É uma geração que a gente vai ver dois poeminhas, o Morte, que nós vamos analisar em aula, e o Quando à Noite no Leito Perfumado, que vocês vão ter um exercíciozinho. E aí eu tenho alguns traços. São poetas que, muito jovens, estiveram ligados ao pessimismo que marcou um grande momento do século XIX no mundo. Inspirados por um carinha aí de origem inglesa, o Lord Byron, que era um poeta que exaltava o pessimismo, a morte, a depressão. E as grandes características dessa poesia estão ligadas a isso, ao tédio e à depressão, os excessos gigantescos do subjetivismo e do emocionalismo. Então, é aquele romantismo literalmente de cortar os pulsos, aquela coisa extrema, um sentimento exacerbado, o culto da morte e o culto do pessimismo. A relação com a mulher, a relação com o amor, nunca vai ser concretizada. Isso é uma coisa muito interessante. No Brasil, o Álvares de Azevedo é o mais famoso de todos os românticos da segunda geração. Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela também são poetas bacanas de se falar. Para a gente ler aqui, eu peguei um poeminha, que é o Morte, do Junqueira Freire. Eu peguei um trecho, que é a Hora do Delírio. E vamos ver como ele vai falar sobre este tema, a morte, que é tão presente na história da literatura mundial, mas é tratado aqui de uma maneira bem diferente do que a gente viu até o momento. Pensamento gentil de paz eterna. Olha só, a morte é a paz eterna. Amiga morte, vem. Tu és o termo de dois fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Então, na primeira estrofezinha aí, ele quer a morte. É uma alma vã, é uma alma que não tem motivo de estar, é um corpo enfermo, é um corpo doente. A morte é amiga, é a companheira. Ele quer abraçar essa morte e ir para ela. Eu não tenho medo, eu tenho um desejo por essa fuga. A morte aqui vai estar ligada a um escapismo da vida. Uma coisa também que eles faziam muito nessa geração, que também era uma maneira de escapismo, é o uso de drogas, seja as lícitas, o álcool, seja as drogas ilícitas. O éter era a grande droga ilícita naquela época do século XIX. O ópio. Então, um escapismo da realidade. Pensamento gentil de paz eterna, novamente. Amiga morte, vem. Tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, ou seja, a ausência das dificuldades, do prazer que nos custa a dor passada. Então aqui eu tenho uma questão interessante. É o oposto do carpe diem do barroco. O prazer aqui tem um problema. Depois do prazer vem a dor. Então a morte é a ausência disso. A morte não me traz sofrimento. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Tu és apenas. Começa a perceber que ele sempre começa as estrofes marcando uma repetição. A visão mais real das que nos cercam, que nos extingue as visões terrenas. Então, a morte é uma realidade, é uma certeza. E isso a gente pode considerar até hoje. Nós temos duas certezas na vida. Nós nascemos e um dia nós vamos morrer. Então, o fato de ser uma certeza, de não ser uma ilusão, torna a morte tão atraente para esse lírico. Amei-te sempre. Amei você, amiga morte. Ele está falando com a morte. E pertencer-te quero, para sempre também, minha amiga morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vai-vens da sorte. Para a tua hecatombe de um segundo não falta alguém? Ou seja, não falta alguém para você conseguir o que você quer? Que alguém morra? Preencha tu comigo. Leve-me à região da paz horrenda.
leve-me ao nada, leve-me contigo. O desejo de ser levado, de sair dessa vida. Miriadas de vermes lá me esperam, ou seja, muitos vermes. Essa cena aqui é meio nojenta, né? Então, quando o seu corpo está enterrado, os vermes vão acabar corroendo, consumindo o que sobra de elementos químicos. Para nascer de meu fermento ainda, para nutrir-se de meu suco impuro, talvez me espere uma plantinha linda. Então, pelo menos uma coisa, quando eu morrer, vai dar certo. Uma plantinha vai nascer disso. Vermes que sobre podridões refervem, plantinha que a raiz meus ossos ferra. Em vós minha alma e sentimento e corpo irão em partes agregar-se à terra. Então ele quer se agregar a alguma coisa. A morte é uma agregação para esse eu lírico. E depois nada mais, já não há tempo. Nem vida, nem sentir, nem dor, nem gosto. Agora o nada, esse real tão belo, só nas terrenas vísceras deposto. Então é um desejo por essa morte. Observe que essa parte do poema se chama Hora do Delírio. Então esse eu lírico aqui não está no seu estado sóbrio, ele está no estado de topor, de embriaguez. Não necessita ser necessariamente por álcool, pode ser por alguma outra substância ilícita. E aqui o desejo de encontrar a morte, que é muito comum desse pessimismo. Eu não tenho nada para me prender aqui à vida, eu me pauto à morte. Beleza? Isso é uma questão aí da geração da segunda fase. Observa que eu deixei um outro poeminha. Quando a noite do leito perfumado, dreams, dream, dream, sonhe, sonhe, sonhe. Tá certo? E aqui eu vou querer que vocês falem como a mulher é vista nesse poema. A figura do feminina, ela é próxima? Ela é real? Ela é idealizada? Ela é distante? Como que vocês veem essa mulher aí nesse trecho? Tranquilo, turma? Vamos então para a próxima parte do nosso estudo. A próxima parte do nosso estudo está pautada aí na terceira geração poética do modernismo, a geração do condor, o condorerismo, tá certo? Que eu vou pegar dois poeminhas, o Tragédia no Lar, que nós vamos ler em conjunto, e o Adeus de Teresa, ambos do grande poeta romântico do condorerismo, o Castro Alves. O condor é uma ave, tá certo? Que voava muito alto e muito longe. É uma ave que simbolizava a ideia da liberdade. Como eu estou aqui num movimento, num momento do romantismo brasileiro, principalmente de engajamento político-social, sobretudo numa causa tão importante durante o nosso período imperial, que era a abolição da escravatura. Então essa geração romântica tem um nacionalismo, mas aí uns temas políticos e sociais. A abolição da escravidão, o retrato da escravidão, um dos poemas mais chocantes da história da literatura brasileira, é O Navio Negreiro, que depois foi musicado, e é um poema que mostra todo o sofrimento, toda a crueldade que se fazia com os afrodescendentes que eram traficados aqui para o Brasil. Tem um tom retórico, tem um tom argumentativo, porque eu estou defendendo uma posição e eu mostro a minha defesa. E principalmente essa liberdade. Na poesia amorosa, eu tenho um pouquinho mais de erotismo, uma mulher menos idealizada. Souza Andrade e Castro Alves são os dois grandes nomes. E eu vou querer ler para vocês um dos grandes poemas. O Adeus de Teresa vai ficar como exercíciozinho para vocês fazerem, que eu quero que vocês me mostrem como a Teresa é retratada aqui. Ela é parecida com o poema do Álvares de Azevedo? Ela é diferente? Nós vamos analisar um poema chamado Tragédia no Lar. Tragédia lembra um dos tipos teatrais, tá certo? Um dos subgêneros do teatro, que comovem pela emoção, comovem por algo trágico, algo sombrio. E o foco no lar, ou seja, a casa vai ser esse movimento. Mas o que na casa? Vamos ler o poeminha juntos. Leitor, então ele diretamente se refere a quem está lendo. Se não tens desprezo de vir descer as senzalas, trocar tapetes e salas por um alcoce cruel, ou seja, se você vai trocar seus tapetes, suas salas, seu bem-estar por um lugar inabitável, vem comigo, mas cuidado, não fique no chão manchado, no chão do imundo bordel.
Então a senzala é o imundo bordel. Bordel é um lugar onde eu tenho as prostitutas, tá certo? Que o serviço sexual, sobretudo de mulheres para homens, naquela época, é um trabalho que subjugava a figura feminina, tá certo? Com a extrapolação dos limites do seu corpo. Quando ele fala que a senzala é um bordel, ele vai abordar aqui um tema muito importante, que é o quê? A relação sexual não consentida que muitas escravas eram obrigadas a ter com seus senhores. Então a escravidão não foi uma coisa boazinha. A miscigenação brasileira não é assim tão tranquila, gente. Muito da miscigenação brasileira, da mistura de raças, se deveu a relações sexuais não consentidas, que vocês sabem o nome bonitinho que elas possuem na linguagem atual. Não venhas tu que achas triste, às vezes, a própria festa, tu grande que nunca ouviste senão gemidos da orquestra. Por que despertar tua alma em sedas adormecida, esta excrescência da vida que ocultas com tanto esmero? Ou seja, você vive tão bonitinho e você, essa excrescência, essa coisa que é nojenta da vida, você oculta com muito esmero, você tem um trabalho, ou seja, o que não me agrada, o que não me diz respeito, eu coloco ali por debaixo dos panos. E o coração, tredulodo, fezes da ânfora doirada, negra serpe que enraivada, morte a cauda, morte o dorso, e sangra às vezes piedade e sangra às vezes remorso. O negro aqui é comparado pelos senhores às fezes, tá certo? A uma figura enraivecida que não tem piedade e não tem remorso. Não venham esses que negam a esmola ao leproso e ao pobre, a luva branca do nobre, ó senhores, não mancheis. Então são pessoas que negam ajudar os mais necessitados, para não se sujar com essas figuras impuras. Os pés lá pisam em lama, porém as frontes são puras. Mas vós, nas faces impuras, tendes lodo e pus nos pés. Então, apesar de parecer uma face pura, uma face bonita, bem cuidada, ao contrário, essas pessoas que são de bem, elas estão sujas, elas têm lodo, elas têm pus nos pés. Porém, vós que no lixo do oceano a pérola de luz ides buscar, ou seja, vós que atravessa os oceanos e vai buscar a pérola de luz, os negros, mergulhadores desse pego insano da sociedade, desse tredo mar, ou seja, desse terrível mar, vinde ver como rasgam-se as entranhas de uma raça de novos prometeus. Então, a raça dos prometeus são os povos de origem africana, que seriam aqueles caras que lutariam, que têm honra, mas que são subjugados para virarem escravos na América. Ai, vamos ver guilhotinadas as almas da senzala nos vivos mausoléus. Então, quando eu torno um homem escravo, eu guilhotino, ou seja, eu corto a alma dele. Até porque o escravo deixa de ser um humano e passa a ser uma mercadoria, porque ele é vendido, ele é uma propriedade. Então não há nada mais vil, mais baixo do que tirar a humanidade do ser humano, tirar a alma da pessoa. Escrava, dá-me teu filho. Senhores, ides vê-lo. É forte, de uma raça bem provada. Havemos de tudo fazer. Assim dizia o fazendeiro rindo e agitava o chicote. A mãe que ouvia imóvel, pasma, doida, sem razão. A Virgem Santa pedia com prantos por oração e os olhos no ar erguia que a voz não podia não. Então, uma mulher que é obrigada a separar-se do seu filho vai ser vendido. Ela ora, ela pede aos céus para que ela seja ouvida, mas ninguém dá ouvidos a ela. Dá-me teu filho, repetiu fremente com força o Senhor, de sobre olho carregado. A mãe, impossível. Que dizes, miserável? Perdão, Senhor, perdão. Meu filho dorme, ainda há pouco embalei, pobre inocente, que nem sequer pressente que ides. Sim, ele vai, porque eu vou vender. Vender? Vender meu filho? Então, aqui eu tenho um diálogo entre o proprietário e a escrava. Olha só como o proprietário se refere
miserável. E a escrava, ela se refere como senhor. Então, uma ideia hierárquica de poder, de superioridade. Senhor, por piedade não, vós sois bom antes do peito, me arranqueis o coração, ou seja, me arranque o coração, mas não me arranque meu filho. Por piedade, matai-me. Ó, é impossível que me roube a vida do único bem. A única coisa boa que essa mulher tem é o filho. E vai ser tirado dela. Apenas sabe rir. É tão pequeno, ou seja, eu estou falando de uma criança. Ainda não sabe me chamar. Também, Senhor, vós tendes filhos, quem não tem? Então a escrava apela. É um bebê, é uma criança de nada. Para que o Senhor vai vender? O Senhor tem filhos. Imagina se fizessem isso com o seu filho. Ele tenta fazer com que o Senhor se coloque no lugar dela e tenha um pouco de empatia. Olha só o que ela vai dizer abaixo. Se alguém quisesse os vender, havias muito chorar, havia muitos gemer. Dirias a rir perdão? Deixai meu filho, arrancai-me antes a alma e o coração. Ou seja, se você estivesse no meu lugar, com certeza você estaria gemendo, chorando. Por favor, não leve meu filho, arranque o meu coração, arranque a minha alma, mas deixe essa criatura comigo. Cala-te, miserável. Meus senhores, o escravo podeis ver, e a mãe em pranto aos pés dos mercadores. Foco aqui, ó. Mercadores, negócio, business. Então, os escravos eram mercadorias que estavam sendo compradas pelos mercadores. Atirou-se a gemer. Senhores, basta a desgraça de não ter pátria nem lar, de ter a honra e ser vendida, de ter alma e nunca amar. Qual é a posição do escravo na sociedade brasileira? Não tem pátria, não tem lar. Normalmente, os indivíduos vindo do mesmo local eram separados, justamente para não criarem-se comunidades afins. Não tem honra, porque não é um ser humano, não é tratado como humano, é vendido, é mercadoria. Não tem alma e não pode amar. Pode nem amar uma criança, porque essa criança vai ser tirada dela. Então a crueldade dos proprietários de escravos sendo retratada, principalmente subjugando aí os escravos, tá certo? Aqui mais especificamente a escrava, que é abusada e que tem o seu filho, seu único bem, retirado à força, sem dó nem piedade. Então é uma poesia de denúncia social. Observa que ele dialoga muito com o leitor para convencer o leitor da importância daquele tema. Tudo bem, galera? Então vocês vão fazer aí depois o exercício sobre os 2 poemas que eu falei para vocês. Um beijo na alma, nos vemos na próxima. Até mais.